Deus, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os amados irmãos presentes e, porventura, estejam nos acompanhando nas redes sociais ou pela internet, enfim. Amém? Nós hoje iniciaremos um estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Amém? A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, peço para os irmãos abrirem na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A gente deve levar, estou imaginando, aí uns 3 meses para... São 6 capítulos, a gente deve levar de 2 a 3 meses. Deve dar aí uns 8 a 12 domingos. Talvez até menos, mas a previsão é que vai levar de 8 a 12 domingos. Hoje, na prática, falando para os irmãos, será uma introdução. Tá? Então, nós nem estudaremos, nós vamos ler, por reverência, a palavra de Deus, os 5 primeiros versículos. Só por reverência, mas nós não estaremos estudando os 5 primeiros versículos. Vamos entender, né, essa carta. Amém? Podemos? Podemos. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nos abençoa, nos capacita nesta introdução desta epístola, do estudo desta epístola. Fala aos nossos corações, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nosso meio, em atuar no nosso meio, falando a cada um. Oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos lá. Nós estamos no ventilador, aí o vento bate aqui, mas dá para... Depois que o ar estiver instalado, não vai ter esse problema. Aí, o folha voa, não, está tudo certo. Bem, amados, Gálatas, tá? Vamos falar um pouquinho de Gálatas, tá? Algumas características particulares, algumas considerações iniciais, porque Gálatas, né? Nós já estudamos Atos, já estudamos Hebreus, né? Os irmãos sabem, leva tudo em torno de 6 meses, às vezes 1 ano. Eclesiastes completo, né? Algumas matérias isoladas, tópicos isolados, né? Fica aqui, rapaz. Então, nós vamos estudar agora essa carta aos Gálatas, e é importante que nós prestemos bastante atenção nesse estudo de hoje, para que quando nós estivermos estudando, aí sim, os versículos, ou o conjunto de versículos que vai do capítulo 1 ao 6, a gente já ter um entendimento prévio de muita coisa, vai facilitar para a gente. Apesar de que, quando for em cada ocasião, a gente vai relembrar algumas coisas. Então, esta carta, por exemplo, ela foi escrita às igrejas da Galácia. Então, os irmãos observam que Paulo escreve... Prender? Vamos lá. Eu acho que fica mais difícil, né? Amém. Paulo escreve, amados,
essa carta às igrejas Galácia. Galácia não era uma igreja, bem? Galácia era uma região. Paulo, ele vai passar por essa região na primeira viagem missionária. Os irmãos lembram quando nós estudamos o livro de Atos? Tem a primeira viagem missionária que ele faz com Barnabé. Bem? Ele vai fazer com Barnabé. Ele vai passar, dentre tantas igrejas, nessa região da Galácia. Tá? E, como destaque desta região da Galácia, tem 4 igrejas bem interessantes, que Paulo ali e Barnabé fundaram essas congregações, né, na primeira viagem. E que ele passa, diga-se de passagem, 2 vezes. Ele passa na ida e na volta ele passa lá de novo. Né? Na ida saindo de onde, na volta saindo de onde? Né? Vamos relembrar o livro de Atos? Antioquia da Síria. Era a sede da igreja que Paulo estava. Antioquia da Síria. Aliás, Antioquia da Síria era a terceira maior cidade de tudo ali. Era Roma, Alexandria, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era. Quais essas cidades que Paulo passou? Vou citar 4 nomes que os irmãos vão lembrar. Antioquia da Pisídia, não confundir Antioquia da Pisídia com Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a sede lá, a igreja grande. É onde ele é separado, onde tem lá os irmãos, oram por ele, e o Espírito Santo diz, ó, separei Paulo e Barnabé para a missão que vos tenho dado. Então ele vai passar no local chamado Antioquia da Pisídia, ele vai passar em Icônio, Listra e Derbe. Olha aí, 4 congregações. Por isso, carta às igrejas da Galácia, porque eram várias congregações em várias regiões. Essa Galácia aqui, segundo os historiadores, a Galácia era dividida em Galácia do Norte e Galácia do Sul. Essas aqui eram todas da Galácia do Sul. Não se tem informação se Paulo esteve na Galácia do Norte, que era uma região de difícil acesso, montanhosa, complexa de acessar. Mas há teólogos que defendem que quando Paulo escreve as igrejas da Galácia, está envolvido novas congregações que surgiram, inclusive lá para o norte, da região da Galácia. Tá? Então, para a gente dar só uma relembrada, a gente pode voltar em Atos 13, podemos mandar, EBD, Atos 13, bom. Então, por exemplo, Atos 13, versículo 13. Eles já estavam na missão, tá? Tinham passado por Chipre. Atos 13, versículo 13 diz: e partindo de Pafos, isso Paulo e Barnabé, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lembre-se, João Marcos. Então, esse é o Marcos, tá? Não é João Evangelista. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Então, essa Antioquia da Pisídia é uma das igrejas da Galácia. Tá? Vamos para o 14. Se alguma Bíblia de vocês tiver aquele títulozinho em negrito, algumas têm, outras não. O meu, por exemplo, está aqui. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição, a volta a Antioquia. Tem?
Tá diferente. Como é que tá? Cadê o microfone? Já tem condições de ter o segundo microfone? É interativo, O viu, meu Carlos? tá. Você querendo falar, assim, dar uma contribuição, fazer perguntas. O que a gente não souber, a gente. Tá? Você pode. A minha Bíblia de estudo diz outra coisa, não tem problema. A gente vai. Tá? Fala, Claudinha. O meu tá assim: o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Isso a no oposição 13, né? dos judeus. É. Aí eu falei, vamos para o 14? Ah, tá. Então, vou perguntar da Claudinha se tem. Não tem nada? Nada. Tá? Mas só para os Não, no 14 tem. Tem, o que está escrito? O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Amém? Então, vamos voltar aqui para o Gálatas. Amém? Então, só para os irmãos terem uma noção, essa Galácia, essa região aqui, tá? Essa região também, Paulo vai passar na sua segunda viagem missionária. Então, era muito importante. E é lá nessa segunda viagem missionária que um jovem vai aparecer, que ele vai dizer, opa, você vai ser meu assessor, vai chegar junto comigo. Qual o nome do jovem que se tornou um jovem pastor? Timóteo. Amém? Timóteo dessa região. Vamos lá. Tá? Então, superada essa questão, tá? Em que muitos comentaristas dizem, inclusive, não vale a pena ficar entrando nessa briga de Galácia do Norte e Galácia do Sul. Tá? Que Galácia foi? O que a gente sabe é que, com certeza, Paulo pregou na Galácia da região do Sul. Tá? Essa Galácia, para os irmãos assim terem só por curiosidade, eu creio que eu nem anotei aqui, mas por curiosidade, ela é formada por pessoas, ela é formada principalmente por pessoas do que nós conhecemos hoje como a França. São os gauleses ou celtas. A mesma coisa. Eles saíram de lá, galeses ou celta, e vieram para essa região aqui da Galácia, que hoje é na Turquia, lá na ponta da Turquia, tá? Mas só para ter uma ideia, trazendo para o mapa moderno, seriam pessoas que saíram daquela região. Aliás, os gauleses e celtas, né, tem muitos filmes épicos de época, eles eram ferozes também. Eles atacaram Roma mais de uma vez, fizeram um estrago em Roma. Isso antes de Cristo. Século IV, tá? Não chegaram a dominar, mas fizeram. Tá? Os gauleses e os celtas. Tá? Agora, com relação... Lembre-se, nós não estamos estudando em si a carta, estamos estudando um apanhado para que a gente possa... Com relação à data, há uma variação enorme. Vocês vão pegar a Bíblia de estudo cravando uma data, vocês vão pegar outras Bíblias dizendo não, é 10 anos antes, outras vão dizer 10 anos depois, e vão fazer como o Shedd, o Russell Shedd, que eu acho que ele foi mais elegante. Se deu entre 48 depois de Cristo a 58 depois de Cristo. Não dá para cravar quando foi essa carta, tá? Não tem. Então, há muitos comentaristas que dizem que Gálatas é a primeira carta do apóstolo Paulo escrita no Novo Testamento. Se foi em 48, é a primeira. É, inclusive, antes do concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da igreja, no 15. Se eu não me engano, o John Stott, por exemplo, considera isso. Agora, há outros que dizem que não. A primeira carta seria a primeira aos Tessalonicenses. Gálatas é um pouco mais para frente. Tá? Então, isso já é um assunto em que não temos como cravar. Mas, com certeza, não são das últimas cartas de Paulo. Se não for a primeira, ela está bem entre as primeiras cartas dos Gálatas, né? Escrita aos Gálatas, tá? E aí eu até anotei aqui o comentário ipsilitris que está em um dos comentários de uma Bíblia de estudo. Aí diz assim, olha, se foi de fato em 48 depois de Cristo, com certeza foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nesse caso, ela teria sido escrita antes do concílio de Jerusalém, que se deu no ano 49 depois de Cristo. Tá?
Então tem o se. Então não tem como gravar. Você vai pegar, poxa, que está escrito, você vai ver bíblias de estudos e comentaristas, e aí eu estou falando Barclay, Moody's, tá? E outros estudiosos, outros projetos, estudos de igrejas que disponibilizam livremente, gratuitamente, a contratação de escolas teológicas, e o que os professores vão dizer, não, foi no inverno do ano 57 a 58. O inverno lá é essa época. Aqui é verão, né? Lá naquele hemisfério é inverno. Bom, então superado isso, vamos passar para mais um outro tema interessante. O assunto da carta aos Gálatas, queridos, apesar de ser semelhante aos assuntos debatidos em Atos 15, que é o concílio, Paulo ele não cita em nenhum momento dessa carta decisões daquele concílio. Amém? Ele é semelhante, porque aquele concílio, lembre-se, todo o livro de Atos, a gente viu como foi difícil a aceitação por parte dos apóstolos, inclusive dos gentios, nessa nova aliança. Não era fácil, né? Os irmãos lembram de Pedro. Pedro, quando vai lá na casa de Cornélio, e só foi porque foi tudo sobrenatural, né? Tudo foi sobrenatural, tanto Deus vai falar com Pedro, como vai falar com Cornélio. Só dessa forma Pedro foi lá. E lá ele chegou à conclusão que a bênção de Deus da nova aliança, ela não estava restrita a judeus convertidos a Jesus Cristo. Era para qualquer pessoa que de coração se arrepende dos seus pecados e se converte em qualquer lugar do planeta. Mas mesmo assim Pedro teve que se explicar, porque os apóstolos de Jerusalém chamaram ele, que negócio é esse de você entrar na casa de um gentio, já que o judeu sequer podia entrar na casa de um gentio, não é? Só que Paulo, enquanto isso estava acontecendo, Paulo já estava fazendo. Por isso que Paulo vai chegar lá no 15 e vai dizer, olha, a gente tem a experiência nossa que Deus está salvando todo mundo, gente. Esse negócio só para judeu, não. E é lá que se bate o martelo. Você olha, não é no 15, né? A chamada Assembleia de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém. Nós não podemos impor a gentios lei judaica. Circuncisão, observância da lei de Moisés. Não podemos fazer isso com quem não é judeu. Nós de nascimento, sim, eles diziam. Era um período de transição. Vocês observam que Paulo ele gostava de participar das festividades, todas da lei, mas ele já tinha em mente que quem salvava era Cristo. Ele não estava indo na festividade, né? E ele sempre dizia, Pedro, nós somos de nascimento, eles não, então nós vamos impor. Então esse é um detalhe, a carta vai falar sobre salvação por lei, observância da lei, incluindo a questão da circuncisão, ou salvação pela graça mediante a fé. Tá? Ela vai falar muito nisso, muito. Vai falar muito nisso aí. Então, anotei aqui que o apóstolo ele vai explorar bastante essa questão da salvação pela graça por meio da fé versus salvação por obras mediante a observância da lei judaica. Tá? Isso vai ser uma característica dessa carta. Tá? Ela tem essa semelhança com Romanos. Agora, amados, vamos entrar agora um pouquinho na questão do propósito e da razão da carta. A gente viu aqui uns aspectos um pouquinho geográfico, datação, né? A questão de quando foi escrito, um pouquinho do tema que ele vai... Qual foi a razão, amados? A razão é o seguinte, Paulo tomou conhecimento, de alguma forma chegou a ele, que certos mestres... Deixa eu ver, solução da Claudinha aqui. Certos mestres judaizantes, eles tinham se convertido a Cristo, e certos mestres
eles estavam inquietando, existe esse verbo na epístola, eles estavam perturbando e inquietando os cristãos novos convertidos daquela região da Galácia. Eles estavam impondo que os varões fossem circuncidados e observassem todo o jugo da lei mosaica. E eles diziam: isto é a condição para a salvação das vossas almas. Então você observa pessoas mais antigas, porque você preste atenção, os Gálatas, eles eram pagãos, deuses totalmente que não eram deuses, e a eles foi anunciado o Deus verdadeiro, né? O Emanuel, Jesus Cristo, que esteve conosco, que morreu por nós, todas boas novas. Agora chegam mestres antigos que são bons de religião e que conhecem toda a lei, porque era a prática desses judeus mestres, eles conheciam desde criancinha, eles começam a estudar isso, de cor, eles sabiam aquilo tudo, a dizer para ele: olha, se vocês não se circuncidarem e observarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Amados, eu sou novo convertido, ouço isso de um monte de pessoa antiga em religião, que todo ano tem um negócio, há milênios. Eu vou ficar com medo de perder a minha salvação, né? Eu vou ficar com medo. Meu Deus. Meu Deus. Eu não quero, não é? Aprendi aquilo de Paulo, mas os mestres estão chegando aqui. Claro que eles não convenceram todos. Claro que eles não convenceram todos, né? Mas estava chegando nessa situação. Então, amados, o que é que eles faziam? Eles usavam, e aí entra a palavra provavelmente, tá? Provavelmente, métodos que deixavam esses novos convertidos com medo de perderem a salvação, porque eles faziam uma chamada triangulação. O que é uma triangulação? Para você ser salvo. Você é gentil, primeiro momento. Faz uma setinha, né? Nós não temos ainda projetor, tal, a gente tem, mas não tá, vai ser instalado depois. Faz uma setinha, você se transforma num prosélito judeu. Lembra que nós explicamos o que é a palavra prosélito judeu, né? É quem não é judeu de nascimento, é de qualquer nação e se converte ao judaísmo. Era o segundo passo da setinha. Agora você vai e exerce o teu cristianismo, mas tem que passar pelo judaísmo. Só se você primeiro se converter ao judaísmo, se tornar um dos nossos, e aí você agora é um cristão. Então, olha o que é que eles estavam fazendo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Sua condição é gentil, um verso do triângulo, aí você vai, vira um prosélito, se converte, agora você desce, agora você é um cristão, fecha um triângulo, agora está tudo certo. Agora você está bem. Por que nós falamos, amados, provavelmente é isso? Porque os comentaristas todos falam do provavelmente em função do conteúdo da carta, da forma como Paulo vai, vamos dizer assim, combater. E aí, tem que administrar a hora aqui, tá bom. E aí, existe um negócio interessante que eu vi em um dos comentários que eu achei aquilo bem interessante. As cartas, quando a gente lê do apóstolo Paulo, existem uns detalhes, né? Seja de quem for, essas cartas bíblicas, vamos ver do apóstolo. Você não tem a carta da congregação que está cheio de dúvidas que foi enviada para o apóstolo. Tem? Não tem. Você não tem posse dela. Você não sabe exatamente, né? De posse dessa carta ou da informação que chegou no apóstolo, o apóstolo vai escrever uma carta em resposta àquelas questões.
né? Então a gente tem acesso a uma ponta do diálogo, que é a carta-resposta. A gente não tem a outra ponta. Por isso que muita coisa você vai dizer provavelmente porque você não sabe. Porque exatamente, né, você vai ter que, pela inteligência que Deus te deu, o Espírito Santo, vai dizer, olha, se o Paulo está combatendo isso, escrevendo isso e dizendo que tem gente inquietando ele, essa informação chegou em Paulo de alguma forma, os que não foram contaminados, os que estavam firmes na fé, e o apóstolo respondeu por intermédio de uma carta a esses judaizantes, né? Por isso que o conteúdo da carta vai combater muito e vai dar muitos exemplos de que a lei não salva, a lei não salva, a lei não salva. Quem salva, se for pela lei, o resultado será morte. Só a graça do Senhor Jesus Cristo salva, mediante a fé. E aí, embora não escrito, deixando claro aqui para o nosso ouvinte, embora não escrito, o que provavelmente esses falsos mestres judaizantes faziam? Eles começavam a desacreditar a pessoa de Paulo. Porque Paulo tinha muito respeito, era muito respeitado, né? Na sua forma, ele convencia pelo Espírito as pessoas. Então, eles começavam a dizer coisas como, olha, isso não está na carta, eu estou avisando, tá, amados? Que alguém pode estar dizendo, olha, o irmão lá da igreja tal disse que na carta de Gálatas, não é isso que está dito. Isso está em vários comentários sobre possíveis acusações. Por quê? Porque Paulo vai defender veementemente o seu apostolado nesta carta. Por que ele estaria fazendo isso? Por que ele estaria fazendo isso? Defender-se tão veementemente o seu apostolado perante os Gálatas, no qual ele já tinha estado lá pelo menos 2 vezes. Se foi entre a primeira e a segunda viagem, ele passou na ida e passou na volta. Se foi depois da segunda viagem, mais de 2. Né? Primeiro, alguém pode alegar, olha, esse tal de Paulo, que pregou esse evangelho para vocês, ele não era um dos 12, não. Vocês sabiam disso? Isso esse camarada nunca viu Jesus. Ele não era um dos 12. Era um assunto. Era uma hipótese. Outra, ele nunca viu Jesus. Outro ponto que eles usavam, a mensagem que ele prega é diferente da de Jerusalém. Porque quem é que comandava a igreja em Jerusalém? Tiago, o meio-irmão do Senhor. Não era Tiago, o apóstolo dos 12. Tiago, meio-irmão do Senhor, que se converteu. Ele era, vamos dizer, um dos cabeças ou o principal cabeça lá em Jerusalém. E em Jerusalém é que as coisas se decidiam, como, por exemplo, a Assembleia de Jerusalém, que foi bastante calorosa, o Atos 15 vai dizer isso, em que Pedro vai falar e Tiago vai falar, né? E lá vai dizer que existiam os cristãos fariseus, que eram dos fariseus que tinham se convertido e que estavam interpretando que se deveria, sim, primeiro ser um prosélito, circuncidar, ser um prosélito e aí continuar a jornada como cristão, mas saindo do judeu. É como se dissesse assim, não dá para o camarada direto sair do paganismo e para Cristo, não vou me misturar com ele. Ele primeiro tem que vir aqui para debaixo da lei. Tá? E uma outra também hipótese bem interessante é a graça que esse tal de Paulo que ele prega é barata, entre aspas. O que levará vocês certamente é uma vida de iniquidade. Por quê? Porque não ia seguir a lei. Então, você se percebe o orgulho daquele que segue as coisas por força de lei. Ele pega lá 613 leis e vai, acho que todo dia ele vai ticando aquilo ali. Cumprido, certinho. Senhor, não sou igual a esse publicano aqui. Não tem?
não sou igual esse publicano aqui, jejuo não sei quantas vezes, dou dízimo de tudo, tal. O Jesus falou, olha, isso aí, orou dele para ele mesmo, está na palavra, né? Então, esses eram argumentos. Aqui vai um ponto interessante, irmãos. Por que faz sentido todo esse questionamento? Com certeza, alguns já ouviram falar. Não sei todos, mas é bom explicar. Se todos já souberem, não tem problema. É uma relembrada. Existe um nome, uma expressão latina, que é usada até o dia de hoje, que é chamado de argumento ad hominem. Provavelmente Cleiton, Carlos já ouviu falar. O que é argumento ad hominem? Ad hominem, de homem. Todos sabem o que é? Não. Eu sei que alguns sabem, tenho certeza. Argumento ad hominem. O que é argumento ad hominem? É usado até hoje. Argumento ad hominem é o seguinte: suponha que, vou fazer comigo, tá? Eu trouxe uma verdade. Estou trazendo uma verdade para uma comunidade que ainda não conhece Jesus. Aí o Carlos, por hipótese, chega lá naquela comunidade, observa o seguinte, não dá para se contrapor a esse argumento que o Reginaldo trouxe. Um exemplo. Aí o que é que ele faz? Ele, sutilmente, sem que o ouvinte perceba os detalhes, ele ataca o homem, Reginaldo, e não o argumento que ele está trazendo. Isso é usado até hoje. Tudo depende da ocasião. Tá? Isso é um argumento ad hominem. Aí o Carlos chega na comunidade e diz assim, olha, sabe o Reginaldo? Aquele apóstolo que... Aí o Carlos vai dizer, você não sabe de nada, mano. Você não sabe a história desse camarada. Ele nunca nem viu Jesus. Meu amigo, se você souber o que ele já fez com os cristãos, isso é argumento ad hominem. Ou seja, como você não tem como combater o que é falado, você ataca o falante. E muita gente engole isso. Entendeu? Argumento ad hominem. Então, isso era que era usado, porque não tinha como combater a verdade que Paulo estava falando. Então, você vai e combate a pessoa. E muita gente não preparada, eu vou começar a dar crédito a esses judaizantes, que esse camarada tem uma vida correta. Esse tal de Paulo matou gente, arrastou. Esse camarada aí, não podemos dar crédito a ele, não. O nome disso é argumento ad hominem, tá? Então, por exemplo, trazendo para os nossos, não vou dizer exatamente para os nossos dias, mas logo aqui no século passado, século XX, né, a primeira Bíblia, talvez, de estudo, o pastor Cleiton, com certeza, deve ter visto, a Bíblia de estudo Scofield. Todo mundo tinha Scofield. E, inclusive, está para lançar uma nova Scofield, provavelmente, né? Todo mundo dos anos 60, 70 tinha uma Bíblia de estudo do Scofield. Olha, todos respeitavam o Scofield. Inclusive, que o Scofield tinha a linha que eles chamam mais de dispensacionalista, de pré-tribulacionismo, de mais arminiano, vamos dizer assim, para questão de Armínio, Calvino, tá? Mas nenhum pastor de igreja, por exemplo, presbiteriana, tal, metia o pau nele, no Scofield, porque entendia que está certo, que ele está, o argumento dele, ele está defendendo o que ele acha. Por quê? Porque a vida pregressa do Scofield foi problemática. Ele destruiu o seu primeiro casamento porque ele era alcoólatra. Só que ele não era cristão. Ele era mundano. Uma família acabou. Depois que tudo acabou, o Scofield teve um encontro com Jesus. Se transformou numa nova criatura, constituiu uma família, se tornou um dos maiores teólogos do século XX. Aí você pode chegar e fazer esse argumento de Scofield. Ih, rapaz, esse cara era alcoólatra.
Mesmo que ele esteja falando a verdade, seja uma nova criatura. Percebe a maldade? E todos os pastores, independente da linha, diziam, não, esse argumento de acusar a pessoa pelo passado não vale. Tem que ver ele agora como ele é, antes de Cristo ou depois de Cristo, tá? Então, ficou claro? Eles usavam muito provavelmente argumento. Por isso que Paulo vai falar muito da defesa do seu apostolado. Para os irmãos terem uma ideia, esta é a segunda carta de Paulo que ele mais vai falar dele mesmo. Só tem uma que ganha, é 2 Coríntios, que ele vai falar mais de experiências dele. Essa é a segunda. Ele não gostava de fazer esse tipo de coisa, mas às vezes era necessário. Então essa é a segunda carta em que mais Paulo vai falar dele mesmo, para poder defender o seu apostolado, porque com certeza tinha gente falando, usando argumentos chamado ad hominem, tá? Outra característica, amado, e essa é uma das que eu mais achei brilhante nessa carta, é que Paulo não usa nessa carta, no seu começo, e aí eu vou pedir, o microfone vai circular, para a gente dar uma olhadinha. Ele não usa, amados, de elogios, palavras amorosas, de comunhão. Perdão, amados, perdão. Ele não usa de palavra de comunhão entre os irmãos, etc., como faz em outras cartas. Aí eu vou pedir para o irmão Hermélio, cadê o microfone? 1 Coríntios, capítulo 1. Olha só, Coríntios nós sabemos, porque nós já lemos, era uma igreja problemática? Muito, né? 2 cartas só para Coríntios. 16 capítulos na primeira e 13 na segunda. É a maior. Lê o capítulo 1 do Coríntios, até o momento que eu pedi para parar, amados, só para ver assim como era a introdução da maioria das cartas de Paulo. Prestem atenção nos detalhes. Amém. À medida, eu posso te interromper, tá, Hermélio? De vez em quando. Vai lá. Sem problema. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Minutinho. Aí eu falei da interrupção. Você viu? Teve uma introdução. Identificação dele. Graças a Deus. Aí agora ele vai falar um pouquinho da igreja. Sempre. Pode continuar. Preste atenção. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá bom até aí. Você lendo este pedaço da carta de Coríntios, você imaginaria que o que é que vinha depois? Não, né? Mas tem esse formato nas cartas de Paulo. Quem pode ir em Efésios? O Carlos nunca leu, né, Carlos? Pode ir. Efésios, no capítulo 1, eu vou pedir para o amado ler o capítulo 1, a partir do versículo 15. Por quê? Porque do 1 ao 14 é como se fosse um grande poema que Paulo faz, que Deus os elegeu, estamos nas regiões celestiais. Aí, a partir do 1:15 de Efésios, vamos lá, pode ler, Carlos, por favor? Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos,
não cesso de dar graça por vocês, mencionando-as nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Amém. Então aqui ele também, né, chega para o Zé, não cesse de dar graças a Deus, né, por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Agora, amado, Gálatas, não é estudo. Não é o estudo ainda que nós vamos estudar isso. É só para mostrar algumas características de Gálatas. Eu vou ler aqui Gálatas. Então eu li para vocês do 1 ao 5, tá? Vou reler. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, né, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual, quer dizer, a Deus, seja a glória para todo sempre. Amém. O que é que entraria agora? Esses elogiozinhos. Sempre dou graças a Deus, não deixo de orar por você. Ó como ele começa, maravilha-me que trão de peça vocês passaram daquele que vos chamou da graça para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, e vai chegar no anátema que é maldito. Não tem alisar. Sabe por quê, amados? Prestaram atenção, entenderam? Paulo, na maioria das cartas, ele faz isso com a igreja. Roma, ele vai fazer também. Eu quero ver vocês pessoalmente, porque quando ele escreve para Roma, ele nunca tinha estado em Roma. Eu quero me encontrar com vocês, compartilhar dons, né? Gálatas não tem isso. Gálatas, ele chega dizendo quem escreveu, dá glória a Deus e já entra de sola. Por quê? Urgência. Emergência, caso de vida ou morte, Paulo. Tem gente pervertendo o evangelho. O camarada que seguir esse outro evangelho, ele vai para o inferno. Não tem carinho não, tem que falar na lata. Vocês estão se deixando se iludir. Entendeu? Porque não tem carinho? Tem hora que não tem que ter carinho, nem com filho, não é isso? Tem hora que, meu filho, vamos conversar. Olha, vamos dizer isso. Mas tem hora que não dá. A gente sabe que aquele caminho ali é o caminho de morte. Então, essa carta tem essa característica. Ele diz quem está escrevendo, dá glórias a Deus e já começa batendo. E ele mesmo vai dizer lá no final, porque a gente não vai estudar a carta toda hoje, ele vai dizer lá no final, eu preferia estar com vocês ao vivo e não precisar escrever essas coisas que eu estou escrevendo. Ele vai dizer isso lá no final, lá pelo capítulo 5. Eu preferiria estar com vocês, mas o negócio é urgente. Amados, hospital, você quando chega faz uma triagem, emergência, triagem. O que é que você tem? Não, estou com vômito, diarreia, tal. Aí põe um negócio no braço, uma pulseirinha amarela, verde. O senhor, não, meus olhos não sei o que, tal, dor de cabeça. Agora chegou um camarada desmaiado, desacordado, sangue correndo. Não tem negócio nem triagem. Passa lá, ambulância, direto, depois pergunta o nome dele. Vê se ele não está morrendo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Urgência. Amém? Deu para entender por que ele começa diferente das demais? Até Corinto tem elogio, mas Gálatas não tem. As igrejas da Galácia, porque o assunto era muito sério. Seguir aquele caminho do evangelho. E este assunto é um assunto muito apropriado para os dias de hoje, onde a palavra está passando longe. A palavra virou apenas talvez até um peso, né, para levar para a igreja. Celular também substitui e tal, mas tem muita coisa estranha sendo ensinada com a palavra de Deus na mão e que não está na palavra de Deus. São coisas estranhas à palavra de Deus, invencionistas. Algumas nós vamos ver quando estivermos estudando, amados,
Algumas são alguns desvios. Obrigado, tá, Carlos, por ter lido. São alguns desvios, vamos chamar assim de consertáveis, não é heresia de perdição. São coisas que você dá um ajuste, né? Agora, amado, tem coisas que são o que a Bíblia chama de heresias de perdição. Então, se você segue uma heresia de perdição, não é um desviozinho qualquer, é um ensino completamente diferente. Nós vamos ver isso nos nossos estudos, tá? Seguinte, queridos. Então, era a questão aqui da urgência. Urgência, ele vai direto, é uma situação emergencial, e eu pedi para citar apenas 2 exemplos. A carta aos Efésios e a carta a 1 aos Coríntios, tá? Mas Romanos também é assim, tá? Outras cartas sempre tem alguma coisa que ele faz, mas Gálatas não tem, embora ela seja maravilhosa, porque ela é esclarecedora. Mas é urgente ele entrar nesse assunto, porque o assunto é de vida ou morte. Você não chegou com dor de barriga, diarreia e vômito. Você chegou semi-acordado ou desacordado, sangrando, e pode morrer a qualquer momento. Então, o apóstolo, ele vai direto cuidar das ovelhas. As ovelhas são de Jesus. E a ele foi dada a responsabilidade, ao apóstolo, de pregar o evangelho. Então, estão mudando, distorcendo, e nós vamos ver, quando estivermos estudando, a questão da palavra outro evangelho, outro, são 2 palavras diferentes no grego. Deixa chegar lá que a gente vai ver, né? Por que algumas Bíblias só tem um outro, e tem Bíblia que tem 2 outros, no 6 e no 7, né? Tá tudo certo, não tem erro nenhum ali. Porque no português só tem a palavra outro é outro, no grego tem mais de um outro, tá? A gente vai ver isso na sequência dos estudos, não sabemos se vai ser na primeira aula, na segunda, na terceira, tá? Paulo vai mostrar também nesta carta, como uma das características, amados, que a verdadeira liberdade cristã consiste em viver no Espírito e cumprir a lei de Cristo, né? Que é o que ele chama em Romanos de lei do Espírito, tá? E não a lei de Moisés. É diferente. Tá? Consiste em viver no Espírito. Então, se o Espírito de Cristo habita em nós, vós sois filhos de Deus. É uma das, né? Como é que eu sei que sou filho de Deus? Uma das características é o Espírito de Deus ou de Cristo habitar em você, tá? Então você tem que ser guiado pelo Espírito. Ele vai te incomodar o tempo todo. Na sua vida diária, vai sempre estar acendendo luz vermelha, luz amarela, luz verde, comparando aqui com semáforo, né, como alguns dizem por aí, tá? Então há muita semelhança dessa carta com Romanos e Gálatas, sendo que Romanos tem o escopo doutrinário é maior, o tratamento de um irmão com o outro, crente forte, crente fraco, também contém lá, né? E outras coisas. Aqui ele vai bater muito na questão salvação pela lei e salvação pela graça. E não é à toa que lá no capítulo 6 vai estar mostrando obras da carne e fruto do Espírito, tá? Para mostrar para aqueles que diziam que, olha, essa verdade que Paulo prega, esse evangelho é um evangelho barato, porque os judaizantes acreditavam que deixavam de pecar porque observam a lei, quando na verdade ninguém consegue observar a lei. Aí Paulo vai dizer, não, esse evangelho não é barato. Esse evangelho é um evangelho sério. Agora, ele não é por lei, não é porque eu fico olhando, é porque o Espírito nos faz andar no caminho correto, naquilo que é fruto do Espírito. Nós vamos ver que é fruto do Espírito, ou seja, tira o homem da jogada, não é fruto meu. É o Espírito que habita em nós que faz agir assim. A nossa comunhão. Já a obra da carne não tem espírito. É a carne direto, é o homem natural. Não tem, a Bíblia não fala em homem natural e homem espiritual?
o homem natural não tem o espírito, o que é que ele vai fazer? Obra da carne. Então ele vai enfrentar isso aí, tá? E estamos já terminando, queridos. Curiosidade é isso. Podemos ficar de pé? Apenas por curiosidade, o Martinho Lutero, essa carta era a predileta dele. Ele, tanto Romanos como essa, mas essa ele chamava de a minha Catarina Vambora. Gálatas é a minha Catarina Vambora. Von, V-O-N, é como se fosse um D holandês. Já viu os nomes dos holandeses? Né? Von, tem Von não sei o quê, Van Brau, alemão, holandês, tem De Boer, tal, as coisas assim. Então, Vambora, a Catarina Vambora veio a se tornar a esposa do Martinho Lutero. Então, quando ele disse isso, ele estava dizendo a mesma paixão que eu sinto pela Catarina, e que eles tiveram 6 filhos, é a carta de Gálatas. Ela é a minha Catarina Vambora. Eu sou apaixonado por essa carta. Porque ele era padre agostiniano, né? Um sacerdote agostiniano, de linha agostiniana, em que ele seguia aquela coisa de obras, vivia num martírio, né? E ele vem entender como Deus nos liberta e nós não pecamos, não é mais por observância de lei, é porque o Espírito de Deus, de Cristo, habita em nós. Tá? Então, eu marquei essa citação, ele chamava essa carta aos Gálatas de a minha Catarina Vambora, que era o sobrenome da Catarina. Von, espaço, Bora, B-O-R-A, e com quem ele veio a casar e teve 6 filhos. Amém, irmãos? Eu acho que como introdução deu para entender o apanhado, vamos dizer, geral de que essa carta vai tratar. Amém? E eu, assim, para mim, o mais interessante do que eu aprendi aqui foi a questão da urgência. Por que Paulo não faz aquilo? Ele entra e já vai com admiro-me que de vocês, né? Admiro-me é algo que está chamando muita atenção. Paulo, não tem nada assim que o Senhor diga, ô Gálatas, como vocês são amáveis. Ô Gálatas, não cesso de dar graças a Deus por vocês. Não teve isso. Não teve, porque era questão de vida ou morte. Paulo tinha que salvar quem estava morrendo. Eu tenho certeza que teve gente que já tinha mudado, mas não dá para dizer que ele caiu da graça, né? Porque ele foi enganado. Tem que ser depois que Paulo escreveu, sim, né? Aí você retorna à sua situação e se mantém firme em Cristo, tá? E quem ouviu e não tinha ido ainda para o judaísmo, não foi mais, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e nós bendizemos o teu santo nome por este breve período, ó Deus, de escola bíblica dominical, de introdução à carta aos Gálatas, pedindo, Senhor, que tu continues conosco, a nos abençoar, ó Deus, dando intervalo, ó Deus, na tua santa presença, ó Deus, já nos preparando para recebermos a mensagem que, dentre alguns minutos, será trazida, Senhor. Somos gratos por tudo, continua conosco e que toda honra e glória sejam dadas ao teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.